Está no ar o programa Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens, entrevistas, conversas exclusivas e atualizações sobre o que acontece no mundo jurídico no Brasil. O reconhecimento de paternidade é o tema do programa de hoje. Dos mais de 25 milhões de nascimentos registrados entre 2016 e 2025, em 1,4 milhão não existe o nome do pai na certidão de nascimento. O reconhecimento de paternidade é um direito fundamental assegurado pela Constituição e pela lei. No Brasil, milhões de crianças ainda não têm o nome do pai na certidão de nascimento, o que impacta o acesso a direitos básicos como alimentos, saúde e a convivência familiar. O Conselho Nacional de Justiça criou o programa Pai Presente, que já possibilitou milhares de reconhecimentos espontâneos em todo o país. Hoje, tribunais, defensorias e ministérios públicos realizam mutirões, inclusive em escolas e unidades prisionais, para ampliar esse direito. Nós vamos aqui investigar agora com os nossos convidados o tamanho desse problema e o que pode ser feito para mudar para melhor essa realidade. Vamos conversar hoje com Rodrigo Cunha Pereira, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e Luziane Ribeiro de Castro, defensora pública geral de Mato Grosso e presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, o CONDENGE. Bom, estão aqui os nossos convidados, doutor Rodrigo ali, doutora Luziane aqui, sejam muito bem-vindos. Eu quero começar pela doutora Luziane. É uma situação realmente muito séria de filhos que não têm o nome do pai na certidão de nascimento? Fique à vontade. Sim, sem sombra de... Obrigada. Sim, sem sombra de dúvidas, é uma situação muito séria. Os números são muito altos. E a Defensoria Pública, as defensorias públicas do país, a gente trabalha diretamente com a população vulnerável. E a gente vê diariamente os reflexos que isso podem trazer para essas crianças, né? Crianças que depois jovens e principalmente adultos. Esses reflexos, eles vão em inúmeras situações. Então, às vezes, é um processo que ele se sente excluído lá, desde a infância, né? Quando ele não tem nem o nome do pai no registro, se sente diferente, se sente desigual. Então, isso daí, sem sombra de dúvidas, né? Ele vai trazer aí algumas situações ao longo da vida dessas pessoas. Então, é um problema grave, um problema que a gente tem várias, especialmente Poder Judiciário, as defensorias públicas desenvolvendo algumas ações para minimizar esses efeitos. Perfeito. Doutor Rodrigo, a gente teve dados do censo escolar sendo usados para identificar crianças que não tinham o registro do pai ali, né? Na verdade, essa falta de pai, do nome do pai na certidão de nascimento é mais do que um problema, é uma tragédia social, né? Porque além de ter essa questão social, na individualidade de cada um desses sujeitos que não tem o nome do pai, sempre tem um buraco, sempre tem uma falta, e esta falta está presente ali, né, escancarado. O CNJ tem feito tomado algumas medidas, há várias ações isoladas, as defensorias públicas, especialmente, têm feito trabalhos desse reconhecimento, mas ainda assim é um problema. A esperança, né, da mudança disso é que, na reforma do Código Civil, nós estamos fazendo uma mudança que pode ajudar aí a melhorar essa tragédia social. Essa mudança ao que o senhor se refere é em relação à paternidade presumida, alguma coisa do tipo, não? Sim, sim. Nós já tivemos algumas evoluções no decorrer do tempo, né, no Código Civil, da presunção da paternidade, mas nós queremos mais, nós queremos fazer uma inversão do ônus da prova. Assim como o Código do Consumidor inverteu o ônus da prova para atender a parte mais vulnerável, se essa reforma do Código Civil em relação à paternidade passar, quem vai ter que provar que não é o pai... aí inverte o ônus da prova, ou seja, a mulher, a mãe diz, olha, ele é o pai
ele é intimado e, se ele não comparecer, o nome dele será colocado na certidão de nascimento. Isso já existe no Peru, em alguns países. Isso seria uma grande ajuda. Essa é uma das formas que o direito tem para ajudar a diminuir essa tragédia social. Muito bom. Doutora Luziane, poderíamos dar assim um passo a passo para a nossa audiência. Como é feito isso, né? Essa investigação de paternidade, ou a pessoa precisa, às vezes, achar o pai da criança ali. Como é que é feito isso? É um processo que é feito pela Defensoria Pública? Como é que é? As defensorias públicas, elas atendem as pessoas que não têm condições de contratar um advogado, né? Então, é o que a gente chama de vulnerável. O passo a passo é, normalmente, procurar um núcleo da defensoria pública na cidade onde você mora. Várias defensorias públicas já possuem o fornecimento do exame de DNA, que isso, normalmente, é uma barreira para essas pessoas nessa situação de investigação de paternidade. Então, em alguns estados, e eu cito o estado de Mato Grosso, por exemplo, outros tantos, Rio de Janeiro, Bahia, a gente já tem, no atendimento da Defensoria Pública, a gente já consegue fazer o fornecimento desse exame de DNA. Em muitas situações, com esse exame realizado, como a gente já consegue realizar na fase extrajudicial, a gente consegue também, em algumas situações, a questão da conciliação, né? Que é reunir as partes e fazer um acordo, tanto inserindo o nome do pai, como também tratando de todos os direitos inerentes a essa paternidade, né? Porque não é só a questão do reconhecimento de ter o nome paterno, mas também dos direitos e dos deveres, né, que cada um tem, cada parte tem. Então, a gente é possível fazer isso por meio dessa conciliação, resolvendo extrajudicialmente muitas dessas situações, e depois faz-se a homologação em juízo. E não havendo algum acordo, aí a gente entra na esfera litigiosa, né? Que aí entra-se com uma ação judicial para poder resolver essas demandas, porque a questão não é simplesmente, como eu falei anteriormente, de ter o nome do pai ali no registro de nascimento. Existem obrigações, né, enquanto pai, e é também tratado nessas situações, nessa regularização da paternidade, estão tratados desses direitos, dessas obrigações. Perfeito. Eu vou pegar um pouco carona nessa fala da senhora, perguntar ao doutor Rodrigo em relação a esses direitos, né, da criança, ou mais tarde já de um adulto, o fato de não ter o nome do pai. A gente já falou, né, do vácuo que é isso, e psicologicamente como é que é isso para um ser humano, mas em termos de direito, do ponto de vista legal, isso atrapalha muito não ter o nome do pai ali numa certidão de nascimento, doutor Rodrigo? Sim, quem não tem o nome do pai, né, que tem uma estrelinha, que tem um buraco, um vazio, né, a certidão de nascimento, ela estampa esse vazio, né, que é um vazio existencial mesmo. Isso traz consequências psicológicas, psíquicas muito graves, né, por esse abandono paterno. É curioso que quem abandona o filho geralmente é o pai, a mãe nunca abandona, né, até por razões biológicas e tal. Mas o que eu queria realçar aqui é da importância não só do trabalho da Defensoria Pública e de alguns tribunais isolados, mas é da falta de uma política pública séria pelo Poder Executivo de resolver essa tragédia social. Porque quando nós estamos falando de crianças, né, de pessoas que não têm o nome do pai, mas em geral as crianças e adolescentes, porque elas talvez não interessem muito para o Poder Executivo, porque elas não fazem parte da engrenagem política, elas não dão voto, né, não estão na roda da economia. Então, é lamentável isso, porque se tivesse essa situação do Brasil, dessas milhares de crianças sem o nome do pai, isso é muito particular do Brasil, né, de países mais pobres, ou seja, tem uma questão econômica envolvida. Portanto, eu acho que, apesar de todos os esforços da Defensoria Pública, do CNJ, das campanhas, do próprio IBDFAM, né, Instituto Brasileiro de Direito de Família, eu acho que o Poder Executivo precisaria adotar políticas mais sérias e, se quisesse, poderia resolver ou diminuir bastante essa tragédia social. Peço licença aqui para os nossos convidados. A gente faz agora um rápido intervalo, mas daqui a pouco volta para continuar essa conversa. Até já.
Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. O reconhecimento de paternidade é o tema do programa de hoje. Estamos conversando com os nossos convidados. Luziane Ribeiro de Castro, defensora pública geral de Mato Grosso e presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, o CODENGE. E Rodrigo da Cunha Pereira, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Bom, então eu retomo aqui com a doutora Luziane. Doutora Luziane, vamos explicar para a nossa audiência aqui do que se trata a paternidade espontânea, esse reconhecimento de paternidade espontânea. O que é isso exatamente? Como o próprio nome diz, né, a paternidade espontânea é quando há o reconhecimento por parte do pai, independente de se procurar a justiça, independente dele ser notificado para qualquer chamamento, né, de uma ação judicial ou um atendimento na Defensoria Pública, é quando a pessoa espontaneamente vai lá e procura a Defensoria Pública ou procura alguma forma de poder resolver essa questão da paternidade, incluir o nome dele como pai daquela criança ou daquela pessoa na certidão de nascimento. Inclusive, a gente tem alguns casos bastante interessantes. As defensorias públicas do país desenvolvem um projeto chamado Meu Pai Tem Nome. Já é o segundo ano em que todas as defensorias públicas, no mês de agosto, desenvolvem esse projeto. E a gente tem casos bastante interessantes. Vários casos de situações assim, de paternidade espontânea, onde as pessoas procuram porque querem colocar o seu nome, né? Porque sabem que é independente de exames de DNA, querem fazer o reconhecimento da paternidade. E também nós temos casos assim que são bastante emblemáticos, né? Em Mato Grosso nós tivemos um caso que foi incrível, que o pai que procurou, foi o pai que procurou para poder fazer o registro e no exame de DNA ele deu negativo. E aí o pai, na hora que ele viu o resultado do exame de DNA, ele falou assim, eu já sabia, mas isso não tem problema nenhum, porque ela é minha filha. Então, assim, foi um caso bastante marcante para a gente, aconteceu no ano passado, e foi muito forte, muito significativo, né? Então, assim, ele falou, eu convivo com ela é minha filha e eu vou registrá-la. E aí a gente tem a figura da paternidade afetiva, e foi um momento bastante lindo que aconteceu dentro desse projeto Meu Pai Tem Nome, desenvolvido pelas defensorias públicas de todo o país. Que bacana, que bom que isso acontece, né? Bom, doutor Rodrigo, em 2012 tivemos o Pai Presente, né, do Conselho Nacional de Justiça, o projeto. Queria saber do senhor uma avaliação, assim, se realmente esse projeto se consolidou e se ajudou nesse reconhecimento de paternidade Brasil afora. Ajudou. Aliás, o CNJ tem dado uma grande contribuição para isso, mas não resolveu o problema, né? Como eu disse, essa questão da paternidade, ela é uma tragédia social que falta uma política pública séria, inclusive do Executivo. Mas tem caminhado, tem melhorado, mas uma das grandes contribuições do CNJ, como bem lembrando a partir disso que a doutora Luziane disse, que é do reconhecimento de um outro tipo de paternidade. Porque quando nós estamos falando dessas milhares de crianças, de pessoas sem o nome do pai, nós estamos falando de pai biológico. Mas a paternidade, na evolução da teoria do direito de família, ou melhor, do direito das famílias, a gente já chegou à conclusão que pai não é apenas o genitor. Por isso que nós temos que dizer, nós temos o pai, às vezes, registral, e essas milhares de crianças que não têm o pai registral, mas pode ter um pai, então nós temos o pai registral, o pai biológico e o pai afetivo. Então o CNJ, eles pediram uma resolução importantíssima, que é a resolução 63, que depois foi reformulada pela resolução 83, que foi o reconhecimento da paternidade socioafetiva, facilitando o reconhecimento dessa outra categoria de paternidade. Portanto, foi uma contribuição muito importante, mas se muito vale o já feito, mais vale o que será. A luta por esse reconhecimento das milhares de crianças sem o nome do pai, ela continua. Perfeito. Doutora Luziane, em relação a, por exemplo, um pai de que não se sabe o paradeiro, um pai falecido e que essa pessoa, essa criança queira ter o nome do pai ali, como é que é esse processo? É complicado assim? O pai falecido tem a possibilidade de você chamar parentes, né,
pessoas, ou se tiver a mãe, nós tivemos um caso também esse ano, atendendo lá em Mato Grosso, dentro desse projeto Meu Pai Tem Nome, aonde a gente fez chamando ou a mãe, né, do pai, ou seja, a avó paterna, a suposta avó paterna, podemos chamar tios, para poder fazer um exame de DNA. Ele é um pouquinho mais complexo, às vezes ele precisa trazer mais parentes para poder conseguir esse reconhecimento, mas ele não é impossível. Ele só é, às vezes, um pouco mais demorado, a depender da amostra. Quando é a mãe, normalmente, né, quando vem a mãe desse pai falecido para poder fazer o exame junto com a criança ou com quem quer que seja, às vezes o resultado ele é mais conclusivo, né? Nós tivemos um caso agora em Mato Grosso que, como foi um irmão desse pai, o laboratório falou que o laudo ali não era conclusivo, que precisava de ser feito um outro exame ou uma exumação, né? Uma possibilidade seria fazer uma exumação para poder conseguir fazer esse exame de DNA com mais precisão. Então, a gente tem sim as possibilidades de se resolver dessa forma, mesmo sendo às vezes um pouquinho mais complicada, mas não é impossível de se resolver. Perfeito. Doutor Rodrigo, eu queria uma avaliação do senhor em relação a, por exemplo, você tem ressentimentos pessoais da mãe em relação ao pai, e aí isso é muito, na maioria dos casos, um entrave para que você tenha esse reconhecimento da paternidade, isso dá trabalho, causa uma confusão? Sim, é importante lembrar que muitas mães, às vezes, não querem aquele pai, né? Ou muito pai, às vezes, não sabe que é o pai, né? Mas nós já tivemos uma grande evolução aí no pensamento científico, que é da tecnologia, né? Que é da engenharia genética, que é a possibilidade de se saber com muita assertividade quem é o genitor. O fato de ser genitor e o fato de ter o nome da certidão de nascimento não quer dizer que ele vai se tornar pai, né? O pai é um exercício permanente, né? A paternidade, tanto é que a paternidade não precisa nem ser exercida pelo genitor, né? Hoje a gente distingue essas categorias. Mas dizendo isso, eu não posso deixar de lembrar da evolução científica com a chegada do DNA, que deslocou o eixo dessas investigações de paternidade, deslocou do eixo moral para o eixo científico. Antigamente, quando tinha uma investigação de paternidade, antes do DNA, a investigação era uma investigação da vida moral da mãe. Se ela tinha tido a relação de mais de uma pessoa, não era possível identificar a paternidade. Então, assim, a tecnologia nós já temos. O que falta agora é realmente essas políticas públicas para incentivar esses reconhecimentos. Mas lembrando também que o fato de ter o nome do pai não significa que ele será o pai. Ele é o genitor e será o pai registrão, né? São categorias diferentes, mas já é uma grande ajuda, né? Muito bom. É isso. Falamos hoje aqui sobre o reconhecimento de paternidade no Brasil. Eu quero agradecer aos nossos convidados pelos esclarecimentos sobre o assunto. Rodrigo da Cunha Pereira, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e Luziane Ribeiro de Castro, defensora pública geral de Mato Grosso e presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, o CONENGE. Muito obrigado, doutor Rodrigo, doutora Luziane. Estejam aqui mais vezes com a gente, para a gente continuar conversando. Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. O Tribunal de Justiça do Paraná promoveu a Semana da Pauta Verde. A programação foi coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com outros tribunais. Em conformidade com a meta 6, o desafio é julgar 50% dos processos relacionados às ações ambientais distribuídas até o final deste ano. O Conselho Nacional de Justiça lançou a Matriz Pedagógica para a Formação Continuada no Sistema Socioeducativo, que passa a ser um referencial para a capacitação de magistrados no tema da justiça juvenil. A matriz propõe 3 formatos de cursos: formação inicial, aperfeiçoamento e especialização. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso promoveu um curso técnico voltado à elaboração, gestão e manutenção do inventário de gases do efeito estufa. A capacitação dos servidores vem no momento em que o CNJ instituiu o Programa de Descarbonização do Poder Judiciário Brasileiro, uma exigência que já vale para todos os tribunais do país.
Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, tá no ar mais um CNJ nas redes. Vem comigo conferir os destaques desta semana. A exposição constituinte do Brasil Possível, que está acontecendo aqui em Brasília, no espaço do CNJ, reúne obras de artistas negros de diferentes gerações e convida o público a refletir sobre como seria nossa Constituição se essa tivesse contado com a participação plena da população negra. Então, anote na agenda. A exposição está aberta até 26 de setembro, das 11 às 19 horas, com visitação gratuita. Agora, atenção! Apareceu uma cobrança no cartão de crédito que você não reconhece? Isso pode ser um erro ou até mesmo um golpe. O Código de Defesa do Consumidor, artigo 54, garante o direito de contestar a compra com pelo menos 10 dias de antecedência do vencimento da fatura. Se houver suspeita de prática abusiva, você pode denunciar diretamente ao PROCON do seu estado. Por fim, uma atualização importante. A Lei 15.181 de 2025 aumentou a pena para quem rouba ou furta fios, cabos ou equipamentos de energia e telefonia. A punição agora pode chegar a 15 anos para quem pratica o extravio e até 8 anos para quem compra material roubado. Siga o CNJ nas redes sociais e no nosso canal do WhatsApp para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante que tenha vivido no Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Eu sou a juíza Noeli Rebaque, do Tribunal de Justiça do Paraná. Atuo na Vara da Infância e Juventude, em Ponta Grossa, há aproximadamente 21 anos. Um dos casos bastante marcantes que tive sob meu julgamento é de uma menina, que eu vou chamar de Maria. A Maria, que eu comecei a acompanhar quando ela tinha 12 anos, ela veio com uma informação de acolhimento em uma instituição. E assim que eu tomei conhecimento desse acolhimento, logo em seguida tivemos notícia de que ela estava grávida, e grávida já de aproximadamente 5 meses. Então não havia mais o que se fazer para proteger aquela menina em relação à gravidez em si. Ela tinha 12 anos incompletos. Ainda com 12 anos, buscamos familiares, buscamos a saída desse caso, mas a história que nos chegou é que ela era cuidada por uma família desde o nascimento e que havia sido abusada sexualmente pelo cuidador. As pessoas que a tinham acolhido, a quem ela chamava de pai, a tinha abusado. Em razão disso, o acolhimento se manteve, a família se afastou e tentamos levar a essa menina e garantir a ela os direitos mínimos de segurança na saúde em razão daquela gravidez, que não havia mais como ser interrompida, e os direitos de mãe ou mesmo de cidadã. A pessoa, o pai que a acolhia, o pai postiço que a acolhia, teve sua prisão decretada, teve um julgamento, com uma pena de quase 30 anos de reclusão. Esta menina, quando nasceu a criança, que foi um menino, também buscamos, no primeiro momento, protegê-la, no sentido de fazer encaminhamentos dessa criança para outras, de uma maneira que deixasse ela viver sua infância, sua adolescência. Mas ela demonstrou um vínculo muito forte, já tinha todo o histórico de acompanhamento psicológico. Em razão disso, nós optamos em mantê-la dentro da entidade, mas atendendo e cuidando desse filho. E aí entra a investigação de paternidade, ou o reconhecimento da paternidade. Uma das dúvidas que mais nos ateve, toda a equipe que lidava, e eu também, era sobre a autorizar esse reconhecimento, se isso era bom ou não para aquela criança que tinha acabado de nascer. Optamos, depois de um exame de DNA, em determinar o reconhecimento.
O reconhecimento da paternidade, ela dá à criança, é um direito da criança antes, né, dos pais, é um direito que dá a ela a identidade. E, além disso, direitos sucessórios, direitos a alimentos. Nesse caso, não se falava em afetividade, mas se pensava nesse patamar. E continuamos acompanhando a Maria e seu filho, seu bebê, que depois foi crescendo. Tivemos algumas tentativas através de familiares biológicos para que ela voltasse à sua família. Todas não tiveram, né, um resultado positivo. Quando Maria fez 18 anos, seu filho já grande, teve contato com um irmão biológico e acabou sendo, né, encaminhada para essa família. Mas bem antes disso, o Ministério Público ajuizou uma ação que foi julgada procedente contra esse abusador e esse pai que tinha, né, que constava da certidão, pai registral, de alimentos em favor da criança e também de danos morais em relação à adolescente e à criança. O resultado é que até hoje a Maria está bem, eu a acompanho, apesar de adulta, mas até hoje essa criança recebe a pensão alimentícia, que a ajuda para a sobrevivência, e também os valores que foram estabelecidos como danos morais estão, né, sempre em fase de execução. Essa é mais ou menos a história que me ocorreu para repassar e compartilhar com todos. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa. Tchau.